Levítico capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente e tiver um filho homem, então ela será impura 7 dias, de acordo com os dias da separação, por sua enfermidade será impura. E no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. E ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias. Em nenhuma coisa santificada ela tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, como na sua separação. Ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por um filho ou por uma filha, ela trará um cordeiro no seu primeiro ano por oferta queimada, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado na porta do tabernáculo da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela, e ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um filho ou uma filha. E se ela não for capaz de trazer um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a oferta queimada e outro para a oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico 13. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é praga de lepra, e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca, e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerará o que tem a praga por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia, e eis que se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para a sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é, lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco e houver carne viva na inchação, isto é uma lepra envelhecida na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará impuro, e não o encerará porque ele é impuro. E se a lepra espalhar-se na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará, e eis que, se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga, tudo tornou-se branco, limpo ele está. Mas, quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra.
Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, ele está limpo. A carne também em cuja pele houver alguma úlcera e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara branca, ou um pouco avermelhada, deve ser mostrada ao sacerdote. E se quando o sacerdote o examinar, e eis que se lhe parecer mais fundo do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele, onde há queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará, e eis que se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais funda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura, portanto, o sacerdote a declarará impura, isto é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais fundo do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é, praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura e uma inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro, isto é tinta seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que, se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, e eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será rapado, mas não se rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele, depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará,
E eis que se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele. Ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. Se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo. No entanto, está limpo. E se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva ou em sua testa calva. Então o sacerdote a examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branca avermelhada, em sua cabeça calva ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso, ele está impuro. O sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está, habitará só, fora do acampamento será a sua habitação. A veste também, na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho, seja no fio urdido ou no fio tecido de linho ou de lã, seja em pele ou em qualquer coisa feita de pele, e se a praga for verde ou avermelhada, na veste ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra e deverá ser mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ele examinará a praga no 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna, isto é impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou fio urdido, ou fio de tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer coisa de pele em que houver a praga, porque é lepra maligna, se queimará no fogo. E se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga, e a encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu a queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas, se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura, depois que for lavada, então ele a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa. Queimarás aquilo em que está a praga com fogo. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la impura. Levítico 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará. E eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar
2 aves vivas e limpas, em madeira de cedro e escarlate e ísopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro e a escarlate, e o ísopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que, ao 7º dia, ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo, e lavará suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para oferta de alimentos misturada com óleo, e 1 log de óleo. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado, e a oferta queimada no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão, é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco de log de óleo e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda e espargirá do óleo com seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante de óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua impureza. E depois ele matará a oferta queimada, e o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará 1 cordeiro para expiação da culpa em oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina, misturada com óleo, para oferta de alimentos, e 1 log de óleo, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o seu cordeiro da oferta pela transgressão, e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar,
e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote espargirá com o dedo direito um pouco do óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que há de se purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme as suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando estiveres entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e ele examinará a praga. E eis que se a praga que estiver nas paredes da casa estiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia, e examinará, e eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houver raspado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. E eis que se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa e as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa das 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e ísopo, e ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E ele tomará a madeira de cedro e o ísopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o ísopo, e com a escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade, sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da sarna, e da mancha clara,
para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra.